Meus irmãos, um dia, Jesus passou pela sua vida e convidou você para segui-lo. E você aceitou. Você disse sim a esse convite de Jesus. E experimentou e viveu coisas e experiências maravilhosas com esse Jesus. Isso aconteceu também com Pedro. Pedro estava ali no mar da Galileia. E o texto diz que quando Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram logo as redes e seguiram a Jesus. Nós temos aí o convite, nós temos a decisão de seguir, nós temos experiências maravilhosas que Pedro viveu com Jesus. E essa história parece demais com a nossa história, porque um dia nós recebemos este convite de seguir a Jesus, nosso peito ardeu, nosso coração percebeu que esse convite era pessoal, ele tinha um nome escrito nesse convite. Era para mim, era para você. Nós aceitamos esse convite, resolvemos seguir a Jesus e vivemos experiências maravilhosas. Foi assim também com Pedro. A gente imaginar, meus irmãos, o que Pedro viveu. Imagina Pedro lá na festa daquele casamento, acaba o vinho e Jesus aparece, e aí vai lá e transforma a água em vinho e renova a alegria daquela festa. Imagina Pedro assistindo o Sermão do Monte, como deve ter sido encantador. Ouvir Jesus falando aquelas coisas: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados, bem-aventurados os pacificadores. Como deve ter sido encantador Pedro ouvir Jesus dizendo: se alguém bater na tua face, oferece a outra, anda mais uma milha. Diz: que discurso é esse? Que palavra é essa? Que amor é esse? Que evangelho é esse? Pedro deve ter visto Jesus contando tantas parábolas. Eu imagino Pedro entendendo algumas, outras sem entender, mas maravilhado com as parábolas que falavam dos lírios do campo, que falavam das sementes jogadas no caminho, que falava do reino de Deus como um grão de mostarda, como uma pérola perdida, como um tesouro escondido. Imagina o que foi para Pedro ouvir Jesus confrontando os religiosos, contando a parábola do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida. Quanta coisa Pedro viveu com Jesus. Curas, milagres. Pedro, meus irmãos, ele vê Jesus andando sobre as águas. Mas mais do que isso, Pedro, ele anda sobre as águas. Jesus chama Pedro para vir. Quanta experiência Pedro viveu. Pedro foi aquele que, quando Jesus olhou e disse: que quem os outros dizem que eu sou? E o pessoal disse: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Ele olha: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Foi Pedro que, em João 6, quando Jesus dá um discurso muito duro, e um bocado de gente a partir daquele momento deixa de segui-lo, ele olha para os discípulos e diz: vocês também querem deixar de me seguir? É Pedro que olha para Jesus e diz: para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Foi Pedro que viu, junto com os discípulos, Lázaro ser ressurreto. Foi Pedro que viu o discurso de Jesus pegando naquelas videiras, nos cachos de uva e ensinando coisas preciosas sobre a vida e sobre o fruto. Quanta coisa Pedro viveu a partir do sim que ele disse lá no mar da Galileia. Quanta coisa ele viveu a partir daquele sim que ele deu no mar da Galileia. Experiências que ele viveu com Jesus. Você consegue lembrar das experiências que você viveu com Jesus? Você consegue lembrar dessas experiências no dia que você disse sim?
e deixou as suas redes. O primeiro amor ardendo no seu peito, aquela vontade de conhecer a Jesus, de ler a palavra, de estar com os irmãos, partilhando, servindo. Eu lembro dos meus acampamentos, os momentos em que nós, assim, vivíamos. Aqui para nós, meus irmãos, era céu na terra. Consigo lembrar desse ardor no meu peito, de ler livros e acreditar que o céu ele pode ser vivido aqui na terra de fato, e acreditar que é chegado o reino de Deus. Eu lembro que eu li um livro quando eu era adolescente, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Alguém leu esse livro? Em Seus Passos, o que foi? Um avivamento que aconteceu numa igreja. E eu li aquele livro e disse, mas é isso, a gente precisa fazer na vida da gente aquilo que Jesus faria. É o discurso de um discípulo apaixonado, que está vivendo experiências fantásticas com Cristo, que está experimentando coisas que ele nunca experimentou na vida dele. Olhar para a igreja primitiva e dizer, eu quero viver essa igreja primitiva, onde todos estavam juntos, partiam pão de casa em casa, eles estavam todos os dias sensíveis à necessidade dos outros. Eu lembro de um culto que eu fiz lá na primeira igreja com os jovens, no culto jovem, mas só vai lembrar disso, a Ariane também, onde nós desligamos o som, fechamos tudo, a gente vai fazer um culto igual a igreja primitiva, sem nenhum equipamento, do jeito que eles faziam lá escondido, que não podia nem fazer zoada. Era a ideia romântica no coração de viver aquilo. O ardor de um discípulo que disse sim a Jesus e começou a experimentar um bocado de coisa. O momento em que você vê alguém sofrendo e você tem a certeza, porque você está vivendo experiências maravilhosas com Jesus, de que aquilo tem a ver com você, de que aquilo é responsabilidade sua. De você olhar para os seus líderes e acreditar neles. Olhar para as igrejas e crer que aquilo ali é a casa de Deus. Pedro viveu tudo isso. Eu vivi tudo isso. Você viveu tudo isso. Há quem diga que era uma utopia. Para mim, era verdade. Muita coisa hoje eu penso diferente. Eu faria diferente. Mas muita coisa eu tenho saudade. E muita coisa eu não quero ter saudade, porque não quero parar de sentir. Mas e aí, meus irmãos? Aí vem um tempo em que essa história tão maravilhosa vivida com Jesus parece que vai sendo desarrumada e desencantada. É quando parece que começam as cenas do desencantamento, as cenas do desencanto. E isso aconteceu também com Pedro. Não foi só com você. Isso aconteceu com Pedro. A gente olha para a vida de Pedro, é aquele Pedro que está lá andando sobre as águas, vendo as parábolas, vivendo experiências fantásticas, maravilhosas, dizendo, tu és o Cristo, para onde irei? Só tu tens as palavras da vida eterna. Esse Pedro tem um momento que a vida dele, a história dele, e a fé dele começa a desarrumar, começa a se desencantar. Isso aconteceu com Pedro. No momento em que Jesus começa a olhar para ele e dizer que ele morreria. Aí Pedro olha e diz, não, Senhor, de forma alguma isso vai acontecer com você. E Jesus olha para ele e diz, afasta-te de mim, Satanás. No momento onde Jesus vai lavar os pés e Pedro não quer deixar lavar o pé. As ideias de Pedro, meus irmãos, começam a entrar em choque com as ideias de Jesus. A carne de Pedro começa a entrar em choque com as ideias de Jesus. O conceito de cultura, de ideia, de vida, de mundo, começa a entrar em choque com o conceito que está anunciado, que é completamente contraditório. E a mesmo discípulo que se encanta, ele se confronta, ele se desencanta, ele começa a esfriar, ele começa a entrar em crise, ele começa a negar. Você não vai lavar meus pés, o Senhor é o líder. Qual o conceito que está na cabeça dele? Que Jesus não podia lavar pé de ninguém. E na nossa caminhada cristã nós vamos abraçando conceitos que muitas vezes vão nos distanciando daquilo que é o padrão do reino. Pedro vai vivendo um momento onde ele diz, Senhor, Jesus diz, um de vocês vai me trair. Ele diz, eu nunca vou
te abandonar. E aí Jesus confronta ele. E diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro começa a ser confrontado com a sua limitação, com a sua fraqueza, com a sua inconstância. Vem o anúncio da negação, vem a prisão do seu mestre. Na prisão do seu mestre, ele é repreendido, porque ele quer defender o seu líder. E ele é repreendido, porque ele corta a orelha do soldado. E Jesus diz que quem pela espada lutar, pela espada morrerá. Vem o galo canta. Vem a depressão, a tristeza, o arrependimento por não ter conseguido corresponder. Vem a cruz. A frustração da cruz. Porque a concepção de Pedro é que Jesus seria um vitorioso. Como assim ele vai morrer e agora ele está morto? Vem o fim do sonho no sepulcro. É o fim do sonho. É o fim do sonho. E todo aquele sonho da gente viver tudo isso junto, da gente viver tudo, da gente mudar o mundo. Cadê? Ele morreu, ele está sepultado. Vem a ressurreição e na ressurreição vem o vazio. Vem o vazio. E mesmo Jesus aparecendo, vinha um vazio. E Pedro volta a pescar. Depois de tudo isso, de viver esse up, e viver esse desmoronar, esse desencantamento, ele volta a pescar. Olhe para a sua história. Isso aconteceu com você? Essas cenas de desencanto, onde as nossas ideias foram confrontadas com as ideias de Jesus, e nós não conseguimos conciliar essas duas coisas. Onde nós fomos, na nossa caminhada como discípulo, confrontados com a nossa inconstância, com a nossa limitação, nós pecamos, nós traímos, nós negamos. E quantas vezes o galo cantou na tua vida? Isso às vezes vai inibindo a gente, vai dando a gente aquele sentimento de que isso não é real, de que isso não é possível, de que isso não pode ser vivido, de que eu devo ir abraçar outra coisa, entende? Olhamos para os nossos líderes e estamos achando os nossos líderes fracos. Como Pedro talvez tenha olhado para Jesus e tenha dito: por que o Senhor não reagiu? O Senhor tinha poder para isso. Como assim vai se entregar? E vem a religião. Vem a religião e mata na cruz os nossos sonhos. Porque quem matou Jesus foi a religião. E quem está matando muitas vezes os sonhos nos corações dos discípulos de Jesus é a religião. Pessoas feridas com a igreja, feridas com instituições, feridas com líderes religiosos, feridas com pastores sem escrúpulos e pastores simplesmente fracos, ou pastores apenas sem sabedoria, ou pastores simplesmente humanos. A religião vem e mata o nosso sonho. Como a religião matou Jesus. E a gente olha para isso e ficamos no vazio da ressurreição, nos sentindo indignos, porque negamos, porque não continuamos e voltamos a pescar. Percebem? A história de Pedro é a nossa história, é a minha história. Mas dentro dessa história tem a história de Jesus. E sabe o que acontece depois disso? Jesus vai novamente procurar você no barco de pesca da sua vida. E convida você para comer com Ele. Derrama perdão sobre a tua vida e renova o teu chamado. Jesus vai lá no barco de pesca da tua vida, onde você está pescando. Ele chama você para comer com Ele, ao redor de uma fogueira, assa um peixe com pão. Derrama sobre você perdão e renova o teu chamado. É perdão, é renovação de chamado. E meus irmãos, isso aconteceu com Pedro. Porque quando Pedro volta para pescar,
Nós temos isso em João 21, Pedro resolve pescar, tem hora que ele olha e diz, eu vou pescar. E indo pescar, os discípulos dizem, a gente vai contigo. Eles passam a noite pescando e não pegam nada. No outro dia aparece um desconhecido na margem, dizendo para eles jogarem a rede para o lado direito. E eles fazem uma pesca com mais de 150 peixes. Eles não conheceram Jesus, mas João reconhece, João diz, é o mestre. Era a terceira vez que Jesus aparecia ressurreto para eles. Mas mesmo Jesus tendo aparecido ressurreto, continuava o vazio da ressurreição. Não tinha mais Jesus caminhando com eles, Pedro não tinha mais a confiança de que as coisas que Jesus tinha dito para ele ainda valia. Ele tinha se voltado contra o mestre, ele não tinha entendido os valores do reino, ele tinha negado Jesus, ele tinha sumido. Ele estava pescando novamente. Mas Jesus vem renovar o chamado, vem derramar perdão. E ao redor de uma fogueira, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro diz, eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus olha para ele e diz, apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez ele olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele renova, apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez ele volta para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Nessa hora Pedro fica magoado. E para mim não é coincidência Pedro ter negado 3 vezes e Jesus ter perguntado 3 vezes para ele. Ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus olha para ele e diz, apacenta as minhas ovelhas. Ele está derramando perdão, ele está recolocando a dignidade do seu discípulo, ele está renovando o chamado. E depois que ele termina tudo isso, ele olha para Pedro e repete o que ele disse para Pedro lá no Mar da Galileia. Ele olha para Pedro e diz, siga-me. Siga-me. Talvez hoje, meus irmãos, seja um dia de nós voltarmos ao primeiro amor. Seja um dia de você lembrar dos melhores tempos que você viveu com Jesus. E talvez alguns tempos desses você nem concorde mais com muita coisa, porque você amadureceu, porque você enxerga de forma diferente. Mas olhar para esses tempos, olhar para os desencantamentos que você viveu. Você não é único nisso. Pedro viveu isso, eu vivi isso, muitas pessoas aqui vivem isso, e nós não vivemos isso uma vez só. Vira e mexe, a vida vem, derruba a gente cai, a gente se estrubica todo. E o desencantamento de ser discípulo, toda essa realidade de evangelho, de amor de Deus, de igreja, de pessoas, isso parece transformar uma grande utopia que ninguém pode viver. Aí você vai lá pescar. E hoje Jesus está te chamando para comer com ele. Ele acendeu uma fogueira, colocou um peixe na brasa. Está olhando para você e está dizendo, meu filho, apacenta as minhas ovelhas. Isso não é um chamado só para Pedro. Você tem ovelhas que Deus colocou na tua vida para você apacentar. Jesus está olhando para você e está dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Me segue. Tira esse coração rígido, esse coração ferido, esse coração que está se defendendo, esse coração que está olhando para tudo isso e está dizendo, eu não quero mais. Eu não consegui. Ou me machucaram, a religião me matou, ela me crucificou, ela crucificou o meu sonho. A religião crucificou o nosso mestre. Mas ele ressuscita e vem olhar na tua cara, comer um peixe contigo e dizer, segue-me. Apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas.
Entende, irmãos? É voltar ao primeiro amor. Eu não quero perder nunca na minha vida. Nunca. E que Deus marque vários e vários e vários jantares com fogueira e peixe, para Ele olhar para mim, perguntar se eu o amo e mandar eu apacentar as ovelhas dele. Eu não quero perder nunca esta fé de que há um evangelho precioso, de um reino maravilhoso, que nós podemos viver. A religião vai vir, a religiosidade, os religiosos, e vão crucificar os nossos sonhos. Mas Jesus vai encontrar com a gente lá na beira da Galileia. Vai olhar na nossa cara novamente, face a face com a gente. E comendo com a gente. Porque essa conversa com Jesus não foi bélica. Ela não foi uma conversa de chamada de atenção. Ela não foi um carão. Ela foi uma comunhão que Jesus teve com aqueles discípulos, renovando o chamado deles. Como é que está o seu coração? Você está na fase do encantamento? Está vivendo esse momento maravilhoso com Jesus? Talvez você não esteja nem entendendo o que a gente está dizendo. Você vai entender. Você está vivendo o desencantamento? Você voltou a pescar? E se fechou? Religião matou teus sonhos? Foi isso. Jesus está olhando para você hoje e está dizendo, está perguntando, você me ama? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Amém? A gente vai assistir um vídeo, que é uma música do Estênio Márcios, cantada por João Alexandre, chamada Vou Pescar. E eu queria que você escutasse esse clipe em oração, pensando em tudo que a gente conversou aqui, em todas as histórias que nós contamos, em todas as histórias que você viveu, deixou de viver ou está deixando de viver. Quietinho mesmo como a gente está, vamos ouvir essa música.